Podemos começar, então? Podemos. Bom, gente, só para recapitular algumas coisas da aula passada, que é importante, inclusive para a gente fazer algumas orientações para as pacientes que tenham dificuldade com amamentação, saber da anatomia, que é importante para a gente conseguir ter um pouquinho da noção para fazer essa orientação. Aqui a gente tem, não sei se vocês veem minha setinha, meu mouse aqui. Os alvéolos, né? As glândulas mamárias. Opa, saiu. E é aqui onde é produzido, né? Através da prolactina, que estimula, né, essa glândula a produzir o leite materno. Esses pequenos raminhos aqui são os ductos que saem da glândula do alvéolo, né? E vão até os lóbulos ou seio lactífero. E aqui ele vai transportar esse leite que foi produzido, até esse lóbulo, onde ele vai ficar armazenado. Tá? E desse lóbulo, ele vai ser exteriorizado através do mamilo. Então, quando o bebê vai sugar, ele faz uma pressão no lóbulo, não no alvéolo. Lógico que existe um estímulo no alvéolo, mas onde o leite fica realmente armazenado, que a gente tem que fazer a pressão, tanto o bebê quanto a gente, quando for fazer ordenha, ou a paciente tem que ter essa noção, é nesse lóbulo, tá? E não no alvéolo, senão não tem sentido nenhum, né? Conforme aquele vídeo que a gente viu, o bebê, ele pega a areola. E essa areola vai estar mais ou menos nessa região aqui, ó. Então, ele vai abocanhar boa parte dos lóbulos para fazer pressão neles e o leite ser exteriorizado. Então, não adianta ficar forçando a mama inteira, de cima para baixo. Isso não vai ajudar em nada, né? Vocês conseguem ver esse vídeo pequeno? Tá parado, né? Acho que não conseguem, então. Mas vocês já viram, né? Aqui, só para relembrar. A primeira parte do leite da mesma mama, né? É o chamado de leite anterior. E a segunda parte do leite da mesma mama é chamado de leite posterior. É um leite mais amarelado, é rico em beta-caroteno, em gordura, é onde faz o bebê ganhar peso, né? Esse primeiro leite aqui, logo que o bebê começa a mamar, é um leite mais rico em água mesmo, em líquido. Então, o que é importante saber que o bebê tem que mamar é a mãe tem que sentir que a mama esvaziou. Então, a gente fala que a amamentação é em livre demanda, né? Ou seja, quanto o bebê quiser amamentar, né? O quanto ele se sentir que foi suficiente. Então, até onde ele quiser. Mas a mãe tem que sentir que aquela mama esvaziou, tá? E isso, ela que vai sentir essa sensação com o decorrer dos dias e tudo mais. Ela vai sentir que a mama tá mais flácida que a outra. Então, aí sim ela pode mudar de lado, né? Mudar de mama. Não ficar fazendo essa revezamento de pouquinho em pouquinho, porque o bebê acaba mamando só líquido.
É só água e não a gordura, que é importante para o peso também. Outra coisa que é importante aqui é sobre o armazenamento do leite. Então, tem pacientes que querem fazer esse armazenamento porque trabalham fora, porque, enfim, estão produzindo bastante, querem guardar. Congelado, esse leite pode ser armazenado por 15 dias. E na geladeira, ele pode ser armazenado por até 12 horas. Então, de repente, essa paciente pode armazenar o leite aí por algum tempo no congelador. De repente, pegar esse leite, no momento em que ela for usar, é interessante que ela faça o armazenamento de mais ou menos a quantidade que o bebê mama, para não haver desperdício, né? Porque senão vai acabar tendo que jogar fora, se de repente for muita coisa. Então, armazenar em frascos pequenos, para não ter desperdício mesmo. E de repente, quando for tirar da geladeira, fazer, né, um banho-maria, porque esse leite não pode sofrer uma queda brusca de temperatura, uma mudança brusca de temperatura, senão acaba perdendo as propriedades. Então, aí usa uma parte do leite, outra parte acaba armazenando, sempre respeitando esse período aí de tempo de armazenamento. Com a pega correta, é importante a gente saber como é que ela é de forma adequada, é feita de forma adequada, porque a pega de maneira incorreta, né, acaba causando muito desconforto para a paciente na hora da amamentação e muitos problemas no próprio mamilo, né, com relação à fissura, a escoriação, o sangramento, né? Então a paciente acaba sendo desestimulada a amamentar e acaba desmamando mais cedo. E esse não é o objetivo. O objetivo é que ela sinta prazer, né? Sinta alegria em amamentar para que essa amamentação prossiga por mais tempo. Então, alguns pontos são importantes para que a paciente se sinta confortável e essa amamentação dê continuidade, né? Primeira coisa que eu já comentei com você, essa paciente tem que estar numa posição confortável para ela, né? Ninguém consegue ficar 1 hora, né, numa posição desconfortável por muito tempo, né? Então acaba ficando incomodada, o bebê também vai ficar incomodado. Então a primeira coisa é a paciente estar numa posição boa para ela, seja como for. Aí com isso ela vai descobrindo com o tempo qual é a posição que ela prefere, que ela consegue ficar, que ela gosta, né? Sentada, deitada, enfim, uma posição confortável para ela. Então o bebê também tem que estar numa posição confortável, né? E se a paciente estiver sentada, é meio que impossível o bebê estar na mesma altura da mama. Então é importante colocar um travesseiro, uma almofada por baixo do bebê, para que a mãe também não fique curvada em cima dele, não fique a coluna não fique sendo prejudicada. E ela consiga também fazer isso por mais tempo, aumentar por mais tempo. O bebê, barriga com barriga. Então, o bebê totalmente voltado para a mãe, a mãozinha de baixo embaixo dela, né? Olho com olho, né? O bebê olhando para o paciente, para a mãe. A bochechinha vai ficar cheia assim, né? Enche quando suga. A boquinha de peixe, né? Os lábios voltados para fora. E o queixinho encostado no seio. Então, toda a areola tem que estar envolvida, né?
ou quase toda a areola. Às vezes é impossível, que a areola da mãe é muito grande, mas boa parte tem que estar. Porque ele ficar sugando só o bico é onde vai causar problemas na amamentação, problemas de fissura. E incômodo, né? Porque não é nada confortável, nada bom, nada prazeroso isso. Então, aqui dá para ver bem claramente as diferenças aqui no rosto do bebê, principalmente, né? Aqui na areola dá para ver boa parte da areola ainda para fora da boca do bebê, né? E aqui a diferença no rostinho do bebê também. Tá? E a gente vê quando o bebê tá sugando, que ele tá sugando, fazendo um esforço, engolindo, né? E esses dias mesmo tinha uma paciente, tem ainda, aliás, porque o bebê está internado no hospital, que ela é uma paciente bem grande. E o bebê dela tá internado por baixo peso. E tá em fototerapia também. Ela tem uma mama muito maior do que a outra, né? O bebê suga só uma mama. Então não é o que o bebê só sabe sugar uma mama. Ela tem esse entendimento, né, de que o bebê só quer aquela mama. Mas de tanto ela dar a mesma mama, uma mama ficou pequena, a outra mama tá grande, porque tá produzindo, né? Então, tem que haver esse contrabalanceamento das duas, tem que haver a pega das duas mamas. Inclusive, ela falou que ela já fazia isso na outra gestação. Então, ela já deve ter essa diferença aí de tamanho de uma para outra da gestação anterior. E aí é um trabalho de formiguinha, né? A gente tem que ficar em cima dessa paciente, orientando, estimulando, né? Vendo se ela tá fazendo certo, porque senão continua fazendo errado, né? E inclusive uma das mamas tava praticamente uma mastite, né? Uma infecção, uma inflamação no tecido mamário. Tava super brilhante, só não tinha febre sistêmica, mas tinha hipertermia local, tinha hiperemia no local também, aumento de rede venosa já tem, né? Mas estava mais evidente ainda. Então, tem que ser orientada. Não adianta a gente achar que a paciente tem que saber de tudo, porque isso é mentira, né? A gente tem que orientar ela adequadamente para que ela não sofra prejuízos depois. Então, essa é a nossa função, né? Orientá-la adequadamente. Então, aqui vocês já viram várias maneiras, várias formas, né? Como eu falei aqui, essa almofada para ajudar essa mãe, né? Na altura aqui do bebê para a mama. Então, ajuda bastante, facilita bastante. E aí ela vai descobrindo, né? A maneira que ela sente mais confortável. Existe, eu não sei se eu já falei sobre isso, existe um site que ele fala sobre todas as compatibilidades medicamentosas com a amamentação. Então, você coloca o nome da medicação, né, e ele dá quais são os riscos aí relacionados à alimentação. Então, aqui, por exemplo, o ibuprofeno fala sobre todos os riscos, né, todo o risco relacionado à amamentação, se pode, se tem alguma medicação alternativa a ela. Então, essa aqui é bem baixo risco com relação à amamentação. O problema é que está em inglês, né? Mas muitas palavras, principalmente na área da medicina, aqui, elas são bastante parecidas com o português. Então, dá para a gente ter uma noção, ou inclusive pegar um parágrafo, jogar no Google, para a gente ter uma ideia do que tá dizendo, né? Algumas coisas aqui com relação a mito e verdade da amamentação, né? A prótese mamária. Acho que nós não falamos sobre isso. Quem usa prótese mamária?
pode amamentar? O Sim, que vocês acham? A Cris diz que pode. normal. Pode, sim, tranquilo. Por quê? Atualmente, a próstata é colocada atrás da mama. Exatamente. Então, a prótese, ela é colocada atrás do tecido mamário, né? Em alguns casos, atrás da musculatura. Então, do músculo aqui peitoral maior. Então, não teria problema nenhum, né? Com relação a isso. Com relação à retirada de tecido, né? A gente já falou. Depende muito da técnica que é utilizada. Mas, dependendo da quantidade de tecido mamário, né, que for retirado, pode haver dificuldade, sim, dificuldade, mas não impossível, né? Então, porque na maioria das vezes o tecido retirado aqui é a gordura mesmo, ou até a própria pele. Então, depende da técnica que foi utilizada pelo médico. Chupeta e mamadeira, a gente já falou sobre isso, né? É muito fácil no início da amamentação ser confundido, né? Os bicos pelo bebê. Então, por isso que não é orientado, tá bom? Se o paciente passa por algum tipo de estresse, ansiedade, medo, né? Isso também acaba diminuindo a produção, diminuindo a liberação do leite. Então, a gente sempre fala, né? É importante orientar que a paciente. Liberando alguém aqui. Que a paciente não tenha medo, né? Que ela se sinta tranquila, que ela procure pensar no bebê de forma positiva, procure pensar nas coisinhas do bebê, nas partes positivas da amamentação, da gestação, que isso faz com que o organismo libere a ocitocina e isso seja mais fácil para ela, né? Tenha pensamentos prazerosos, então, inclusive durante o trabalho de parto, né, para liberação de ocitocina, tem esses pensamentos positivos e prazerosos para que seja mais facilmente liberada a ocitocina pelo corpo da paciente, né, a ocitocina endógena. Então, fazer essa orientação. Lógico que não é fácil, para quem está amamentando, isso não é fácil, né? Existe muito medo, existe muita ansiedade, a paciente quer, mas não sabe se vai ser suficiente. Então, tudo isso só vai ser sanado se a gente orientar de forma adequada, né? Então, sentar mesmo com a paciente, esclarecer algumas coisas que não é do dia para noite, muitas vezes, paciente bebê prematuro, paciente de cesárea, paciente que tem alguma dificuldade, bebê que tem alguma dificuldade, não é do dia para a noite que vai conseguir. Então, é com muita paciência, com muito estímulo, com muito carinho que isso vai ser sanado. Então, tem que ter nosso auxílio nesse momento, não tem jeito, tá? Da canja, essas coisas a gente já falou. Da cerveja preta já falamos também. Que pode ser usado, né? Vai ser o aumento da ingesta hídrica, aumento da ingesta de água pela paciente, tudo que tiver envolvido com água, chá, alguns chás fazem esse estímulo de, de estímulo da produção de leite, né? Que é o chá de erva doce, chá de extrato de algodão, a salsinha. Então, cuidados aqui com a mama, a gente já falou. Durante a gestação, não existe mais nenhuma orientação como existia antes, né? Da paciente ficar fazendo exercícios com seringa ou exercícios com o próprio dedo. Não existe isso mais.
Não existem evidências de que isso seja positivo, de que isso vai ajudar a paciente, né? Na verdade, vai ser prejudicial. Então, ficar estimulando vai machucar. Se a paciente, de repente, estiver em um trabalho de parto prematuro, eu vou ficar estimulando isso, porque vai liberar ocitocina. Então, não se faz mais. A própria progesterona tem esse papel durante toda a amamentação, durante toda a gestação de trabalhar a mama, né? Inclusive, essa é uma dificuldade que a gente tem, né? No hospital, que eu percebo, as funcionárias, elas orientam ainda de forma muito ultrapassada, né? Então, a gente tem que estar sempre orientando, reorientando, porque as pessoas têm a tendência de ficar sempre orientando o que sabe, né? E muitas vezes o que sabe, o que estudou, está no passado. Então, coisas que já foram. A pega correta é o que vai ser crucial para a paciente não gerar aí fissuras na mama, né? Não gerar desconforto na amamentação e continuar com a amamentação por mais tempo. Então é importante a gente fazer essa avaliação, se já existe alguma fissura, reorientar a paciente e dar sequência na amamentação. Ordenha. Ordenha a paciente, é interessante que a paciente mesmo faça, porque muitas vezes a mama tá muito dolorida e uma pessoa que não tá sentindo dor fazer é mais difícil para a paciente do que ela mesma fazer. No início, algumas situações não tem jeito. A gente mesmo vai ter que fazer, né? Vai ser dolorido, mas ela tem que aprender como é que faz, né? A maneira correta para que tenha algum efeito. Senão, não tem efeito nenhum positivo, né? Então, senta com a paciente, explica, faz, ela vê e ela continua e você faz essa supervisão. O sol é importante? É bom, é importante. A única coisa que o Ministério da Saúde ainda recomenda é o sol, né? Antes das 10 da manhã, depois das 4 da tarde, né? Ele faz esse fortalecimento do tecido. Então, a paciente pode passar protetor solar na mama toda, menos na areola e no mamilo, tá? E, inclusive o banho de sol, tanto para ela quanto para o bebê, é interessante. O paciente pergunta para você aí se existe alguma coisa que ela pode passar na mama, no peito aí para ajudar, porque ela tá sentindo dor, teve fissura. Então, existe alguma coisa que vocês me orientariam a fazer, a passar, que pode, que não pode? O que vocês orientariam se eu fosse a paciente? Pode passar alguma coisa? Não pode passar? Eu pergunto para você se eu posso passar essa pomada aí, alguma pomada, lanolina. Sim. Pode. Ó, O problema das tomadas é que pode, a criança pode sentir o gosto depois, né? Mesmo que a mãe tire um pouco, sei lá. Eu não A recomendaria. lanolina não. então, não existe, na verdade, uma contraindicação, né? Mas ela até poderia passar, mas o problema da lanolina, a questão, é que isso acaba causando uma náusea no recém-nascido quando ele vai mamar. Parece que ele fica nauseando, sabe? Gorfando, assim.
Então, pode passar, não tem problema, vai ajudar a recuperar o tecido. Ele pode, não precisa retirar ela para o bebê mamar, mas tem essa única questão aí do bebê. No final, na hora de mamar, o ideal seria a mãe retirar aquela palma com água também, né? Daí, na hora que mamasse, ele não ia retirar nada assim. Tá ruim seu áudio, não consegui entender. Uai, peraí. Melhorou? Melhorou. Então, e daí, por exemplo, na hora que a mãe vai amamentar, ela não pode pegar um algodãozinho, molha com uma água morninha, retira toda a lanolina para o bebê mamar, para ele não engorfar, porque também depois o bebê pode associar é, a hora de mamar com uma sensação ruim, uma sensação de ter náusea, essas coisas. Pode ser, mas se a paciente já tá com o tecido fragilizado, né? Ficar passando alguma coisa, esfregando, não é o recomendado. Mas tirar o excesso com bastante cuidado, pode, não tem problema. E porque tem algumas outras coisas que o pessoal orienta a passar que só vai sair por obra divina. E se a paciente querer tentar tirar aquilo, vai acabar fragilizando ainda mais, né? O que já estava lesionado. Então, muito cuidado, né? É importante. O que é realmente orientado, que a gente pode orientar tranquilamente, é a paciente passar o próprio colostro ou o próprio leite, né, na mama. Então, antes do bebê pegar, depois que acabou a amamentação, ela pode passar o próprio colostro no mamilo, na areola, deixar secar ali, né? Porque se ela colocar logo de cara o sutiã em cima, vai tirar o colostro ou leite do mamilo. Então, passa, deixa secar um pouquinho, depois ela coloca o sutiã. E babosa também pode passar, é interessante, tá? Vai ajudar a cicatrizar, vai ajudar o tecido a recuperar. Não sei se Ô, você já... Bianca, Oi. eu já vi um negócio de pôr no seio, perto do mamilo, parece uma chupeta, mas é para proteger o mamilo. Então você bota aquilo e a criança mama em cima daquilo. Aquilo é indicado para mãe que está com lesão no mamilo, não é? Assim, Então, eu vou falar sobre ele. É esse daqui que vocês estão vendo. É o não bico de tô vendo. silicone. É que aqui no meu celular não dá para ver nada e o computador deu pau. Vocês não conseguem abrir a aula à Eu só- parte? não, eu só vejo a bolinha sua. Ai, que droga. É que eu preciso ficar nessa tela aqui, porque senão tem que ficar saindo toda hora. E aí acaba atrapalhando vocês também. Mas eu vou chegar nela. Bom, algumas coisas aqui. Oh, meu pai, tava adiantando. De acessórios que o pessoal usa bastante, tem bastante dúvida. Essa daqui é uma concha. É um material de plástico, silicone, que é colocado. Ele tem duas partes. Uma parte que toca na mama, que fica com um buraquinho, né, no mamilo, na areola, e outra parte que encaixa nele. Então ele fica armazenando ali o leite que sai da mama. A gente é chamado de concha. Então, algumas pacientes usam, isso é vendido facilmente em farmácia, né? E durante a gestação é usado para formação de bico. Mas também não tem comprovação de que isso realmente forme bico, porque não faz sentido, né? Essa pressão aí é muito leve, não tem pressão nenhuma, e mesmo que tivesse, não seria indicado.
A questão durante o período puerperal, o período de amamentação, é que, tá, você coloca esse acessório aqui, essa concha na mama, e ele vai, conforme o leite vai saindo, no momento em que você não tá amamentando, né, ele vai ficando nesse espaço. E aí, se você não tem a higiene adequada, ele vai. Existe a grande possibilidade de formação de fungo, né, nessa concha. Então, a frequência para a gente. Frequência e a higiene correta para não existir essa possibilidade é algo que não, as pacientes não fazem, né? Então, a concha não é recomendada, né, tá? Pela possibilidade de formação de fungo. Mas aí a paciente insiste para você que quer usar a concha, que vai usar a concha. Então, a gente tem que ter muito tato na conversa com a paciente. Então, não adianta a gente ser muito incisivo e falar que não pode, não pode, não pode. Então, para a paciente, a gente não vai ter o controle dela na casa. Depois que ela tiver alta, a gente não vai ter esse contato com ela, esse controle dela em casa. Então, ela tem que saber dos prós e dos contras, dos riscos das coisas, para que ela tenha essa decisão sozinha, né, em casa. A mesma coisa com relação à amamentação, a gente sempre orienta, tem que amamentar, porque é importante para o bebê, e a gente reza toda aquela ladainha, aquela missa para a paciente. Mas se a paciente não tiver afim, não quiser, ela não vai, né? Não adianta a gente falar só que não pode. Então, ela tem que estar ciente de todos os riscos que envolvem a decisão que ela tomar, né? Independente de qual vai ser a decisão dela, ela tem que estar ciente de tudo isso. Ordenhadeiras. Hoje existem umas ordenhadeiras muito tecnológicas, muito modernas, né? Eletrônica, elétrica, digital. Então, eu posso recomendar isso para paciente? Ou a manual mesmo? Pode, né, professora? Porque muitas vezes a pessoa tem excesso de leite, ela tem que, às vezes, ela tirar aquela quantidade muito grande, senão a criança também, né? Então é importante que ela tenha algum aparelho para ordenhar ela. Não sei se estou falando besteira, mas acho que é isso. Não, mas esse é o objetivo, a gente conversar, né? A gente ver o que vocês Tudo é têm de opinião. conversinha, tudo é conversinha, né? Você tem que conversar, explicar, e tal. Com carinho, né, professora? Sim, então, a gente não é prejudicial a ordenhadeira, nem a manual, que é o que a gente encontra em farmácia, essas mais tecnológicas aí, a gente não acha tão fácil aqui no Brasil e é um pouquinho mais caro, né? Então não é todo mundo que vai ter acesso a ela. Mas eu até posso recomendar, mas muitas pacientes não se adaptam, não gostam, porque falam que machuca a ordenhadeira manual. Então, elas acabam preferindo, né, fazer ordenha manual mesmo, não usar a ordenhadeira, porque acaba fazendo muita pressão. Então, agora, diferente dessa ordenhadeira elétrica. Então, ela faz uma pressão que não é tão intensa na mama, tem vários tipos de pressão, mais forte, mais fraco. E aqui é outro nível. Mas, quer ver? Eu não sei qual que é o preço, deixa eu ver aqui. Tá em torno de R$ 600, R$ 800.
R$ 1.000. Então é algo mais fora da realidade da maioria das pacientes, né? Além disso, para esses acessórios, tem que ter um cuidado de higienização bem grande. Também porque também existe a possibilidade de formação de fungos também, né? Então, depois de utilizar, inclusive cada um deles vem com uma orientação para fazer a esterilização dele, né? Esses eletrônicos, eles vêm com um recipiente em que você coloca os acessórios dentro dele, com um pouco de água e coloca no micro-ondas para fazer por, acho que 5 minutos, se eu não me engano, para fazer essa esterilização. Então, se não, o próprio fabricante já vem com a instrução de que maneira fazer isso, para não estragar o material, né? E os mais simples, a gente faz com água fervendo mesmo, como a gente faria com uma madeira, com chupeta, enfim, né? Mas a ordenhadeira manual é fervida, né? Depois do uso, deixa secar em ar ambiente, um pano limpo, para que ela seque por completo, né? Essas são as bombinhas, também tem que fazer o mesmo processo para limpeza e higienização. Então, varia muito, né? Essa daqui, para quem tá vendo aqui, é a concha, né? Que tem essa parte, são duas partes destacáveis, né? Que eu tava comentando. Essa parte da frente e essa parte de trás. Então, a paciente coloca a parte de trás, depois encaixa a parte da frente, que não tem buraco nenhum. Então, o leite fica preso ali dentro. Esse daqui é o bico de silicone, que a colega comentou, né? É igual, para quem tá vendo aí, é igual o mamilo? Não é igual, né? O toque não é igual, o tecido não é parecido, a temperatura não é parecida. Então, é totalmente diferente de um bico normal. As pacientes muitas vezes recorrem a esse bico de silicone, bico artificial, porque não tem bico, né? Ou tem o bico plano, ou tem o bico invertido, para fazer o estímulo para o bebê. Mas o bebê, ele não mama o bico, como a gente já falou, né? Ele mama a areola, concordam? Sim, professora. Só eu que Então, estou participando aí, ninguém fala mais nada. ninguém fala, tá todo mundo dormindo. Fala para as mulheres, né? Só aqui. Então, como é que, lógico que no começo a gente tem isso na cabeça, né, que o bebê vai sugar o bico, que ele tem uma orientação pelo bico, mas ele não vai sugar o bico. Então, quem tem problema de sucção é a mãe, né, que tem isso na cabeça. É um pouquinho mais difícil, sim, mas se a mãe tiver em mente que o bebê não vai sugar naturalmente o bico, né, o mamilo, e sim a areola, isso já fica mais claro para a paciente. Então, o bico é uma orientação. Então, a paciente vai sempre, antes de amamentar, a gente orienta que faça um estímulo no cantinho da boca do bebê, e ele vai ter o reflexo de sucção, ele vai ter o reflexo de procura, na verdade, né? Ele vai procurar. Então, se eu tocar no canto da boca do lado esquerdo, ele vai mover a cabeça para o lado esquerdo, procurando mesmo, um reflexo de procura. Então, eu posso orientar a paciente a fazer isso com o próprio bico dela, com a própria areola dela, ou com o dedo. Então, o bebê vai procurar o mamilo, procurar ali, e aí eu vou colocar a areola dentro da boca do bebê, né? E ao mesmo tempo trazer o bebê para perto de mim.
Então, o bebê abrindo a boca, né, tendo algo dentro da boca, ele vai sugar. Então, é esse princípio aí. Então, a gente não recomenda o bico de silicone, para quem me perguntou. E essa outra acessório aqui é o absorvente de mama, né? Que quem já ficou grávida, quem já amamentou, sabe que fica vazando um pouco de leite, sujou o sutiã. Então tem esse desconforto aí. Esse absorvente segura esse leite que fica saindo e não tem esse desconforto. De repente precisa sair, fazer alguma coisa na rua e tal. O absorvente também pode, esse acessório, esse absorvente também pode promover fungo. Sim. Sim, pode sim. E, e agora? Como é que eu faço? Como é que eu faço para orientar o paciente? Mas o absorvente não é aquele que é uma bolinha de algodão? Sim, isso mesmo. Então, como que vai a pessoa usa e joga fora? Como que vai ter fungo nisso? Então, se eu pegar esse absorvente aí e deixar e ficar o dia inteiro com ele, Ai, Jesus, daí já é porquê. então, nunca duvide das coisas. Nunca duvide das coisas, que sempre pode acontecer. Então, é muito sutil, né? Como é que eu posso orientar com relação a isso? Usa, não usa? Cuidado ao usar? Cuidado ao usar. Então, a gente fala que não é para paciente ficar com esse negócio. Se ela for ficar em casa, não precisa disso, concordam? A não ser que ela precise sair, que tenha que trabalhar, mas essa troca tem que ser muito frequente e a higiene do mamilo tem que ser frequente também. Então, só que daí também não pode ficar orientando a paciente a lavar o mamilo o tempo inteiro. A mesma coisa com relação a flora acaba sendo prejudicada. Então, a paciente vai ter que ter muito cuidado, né, com relação a isso. Então, se a paciente for trabalhar, for sair, precisar usar, que troque com frequência, pelo menos. E ao chegar em casa, tenha a higiene da mama e deixe a mama arejada, já que ela ficou o dia inteiro, né, com algo cobrindo ali. Então, ter esse cuidado, né? Como eu falei, não adianta a gente falar que não pode. Não poder não pode, né? Mas a gente tem que ver a realidade da paciente. A paciente vai sair. Não adianta nada eu falar para ela que não pode. Então, eu tenho que orientar para ela esses prós e contras aí para ela tomar essa decisão. Não adianta ser radical, né? E para quem não tá vendo, esse slide, ele tem um donut que a gente fala. A gente usa esse donut, que nada mais é do que uma toalhinha, né, um paninho pequeno, torcido, enrolado, e que a gente vai formar ele, vai enrolar, torcer ele e formar um O, né, em círculo. Vai ficar um donut. E a gente vai orientar a paciente a colocar na mama, sempre que ela tiver com o mamilo fragilizado. Não, então, alguma fissura, alguma escoriação, alguma lesão no mamilo, a gente orienta a colocar esse donut, porque quando a paciente for colocar alguma roupa por cima, o próprio sutiã, ele não vai ficar em contato direto. Então, não vai ficar encostando na roupa, né? Isso não vai
não vai prejudicar ainda mais o mamilo. Então, é legal orientar sobre isso também. Dúvida sobre ele? Não. Tá. Essa imagem aqui, a imagem de baixo, é uma escoriação. Então, vocês percebem que não tem lesão ainda, mas é como se fosse um raladinho na pele, né? É ocasionado por pega incorreta. Então, o próximo passo dessa escoriação é a fissura, que é essa imagem de cima, tá? Isso causa um desconforto óbvio, né? É dolorido, é incômodo. E já nessa situação, a gente tem que fazer avaliação e orientação da paciente com relação à pega. Aqui, para não se transformar nisso, né? Então, orienta a paciente a passar o quê? Aqui mesmo? Ou aqui? O próprio colostro ou leite, né? E deixa secar. Vocês estão acompanhando aí e estão vendo essa mama? Sim. Sim. O meu não está aparecendo nada aqui, professora. Tentem abrir e ver aí, tô no slide 46. 40 e 6. 46, mas é no 4.1 mesmo, professora? 4.3. Ah, 4.3, vamos mudar então. Obrigado, professor. Imagina. Você estava no 4.1? Meu Deus. Estou no 4.1. Não estava entendendo Agora nada, apareceu. acho, né? Não apareceu. Vou mudar. Misericórdia. Obrigado. Misericórdia, qual o problema, Michele? Então, aqui nessa imagem, dá para ver essa mama tá flácida. Não precisa nem tocar para ver que não tá flácida, né? Tá túrgida, tá engurgitada, que a gente percebe que o tecido tá esticado, tá brilhando até, né? De tanto leite que tem ali. Então, o que é o bebê? Se a gente colocar o bebê para mamar nessa mama aqui, ele não vai conseguir pegar, porque o tecido vai estar completamente esticado e vai dificultar para ele. Então, o ideal é que ela faça a ordenha. Então, a produção de leite está sendo maior do que o bebê, do que a demanda, né? Do que o bebê está sugando. Então, faça a ordenha, né? A cada 2 horas, 3 horas, para esgotar esse leite que está parado ali, que isso pode causar uma inflamação, uma infecção. Então, esgotar esse leite com frequência. E antes de cada mamada, esgotar um pouco do leite para que a mama fique mais flácida e o bebê consiga pegar com mais facilidade. Então, esse é o erro de muitas pacientes, né? Tem que fazer essa ordenha antes, quando a mama estiver muito cheia. Então, ordenha um pouco, a mama fica um pouco mais flácida, aí sim o bebê consegue pegar mais facilmente, né? Aqui, Senhor Jesus, eu tô ouvindo minha voz. Aqui a gente consegue ver uma mama com mastite, né? A mastite, ela pode tanto abrir desse jeito, né? Exteriorizar desse jeito, fistulizar, como não, ou pode ficar desse jeito aqui. Então, a coloração fica diferente. Existe
Esses são fases, né? Primeiro, vai acabar acontecendo essa, essa escoriação. Depois, se não cuidar, vai acabar acontecendo a fissura. Isso vai gerar uma diminuição no aleitamento, né? A paciente não vai querer dar, porque ela sabe que vai doer, vai incomodar, e a mama vai ficar engurgitada. Vai ficar túrgida, vai ficar cheia de leite, não vai amamentar, o leite vai ficar parado ali, vai acabar causando alguma infecção, inflamação, vai ficar desse jeito aqui, né? Muda a coloração, tem hipertermia local, depois de algum tempo tem hipertermia, né? Tem febre sistêmica, e se não cuidar, não tirar esse leite, vai virar isso aqui. Né? Podem ver que até sai leite por aqui. Então, tem paciente que tem que ficar internada, fazendo curativo e tudo mais. Tem que continuar a ordenha dessa mama por conta disso. Outra coisa que as pessoas fazem de maneira errada é orientar com relação ao banho. O banho sempre tem que ser de maneira que a água esteja, no máximo, morna. Né? Tem que ser de frio para morno. Nunca água quente, nunca água de morna para quente. Porque no momento em que a paciente chegar, tomar banho quente, deixar essa água tocar na mama, vai sair um monte de leite, né? Porque vai fazer vasodilatação, vai sair um montão de leite. Só na hora. Porque depois vai travar todo toda essa produção de leite e não vai sair, tá? Aí a paciente vai encontrar bastante dificuldade. Então, a orientação é banho frio ou morno. Como é que faz nesse inverno? Toma banho morno. O paciente pode tomar banho morno ou banho quente? Sim. Acho que poder pode, né, Bianca? Porque não tem como. Como é que ela vai tomar banho frio com esse frio que tá? Poder pode, justamente. Ela pode tomar banho quente, mas não deixar que essa água quente encoste na mama. Tá? Então, se ela tá com um problema. Oi? Imagina a dor que pode causar para você tocar água quente, mesmo louco nessa mama, que ela está toda já. Já tá tudo. E mesmo Toda antes, né? Mesmo antes de tudo isso acontecer. Você imagina Então, que passa. é doloroso, né? Então, pode tomar banho com água quente normal, mas não deixar essa água tocar na mama. E depois do banho, ela fazer uma compressa com água, compressa fria. Porque no verão ainda dá. Professor, mas a Mas pessoa, para chegar nesse extremo aí, ela não teve cuidados? Ou será para ter toda essa lesão, sabe? Ela não teve cuidado com a mama, ela não teve. Ela não. então não teve os cuidados adequados, porque isso é uma sucessão de erros, né? Nossa. É uma sucessão de erros. Vai desde lá a fissura na mama até uma paciente que produz muito leite e ela não tá dando. Isso pode acontecer, por exemplo, naquela paciente que eu comentei para vocês, que ela estava amamentando, estava dando um peito só, né? Então, no peito que ela não tá dando, pode fazer isso, né?
Então, por isso que é legal a gente saber disso para orientar, né? A paciente. Então, dar as duas mamas, dar os dois peitos, mudar a posição caso o bebê não queira pegar naquela posição. Tem tantas outras posições em que o bebê pode mamar, para ela oferecer as duas mamas e não acontecer de gerar uma mastite nessa infecção aí. E aí depois o bebê pode mamar nessa mama? Acho que não, né? Pode passar mais infecção para criança, né? Ela vai passar, já está toda cheia de. Nossa, vai. Então, Não deve. algumas literaturas falam que ele até pode, mas a gente não recomenda que ele mame nessa mama, ela tem que continuar fazendo ordenha para esse leite sair, mas ela pode continuar com a outra normalmente. Que geralmente acontece unilateral, só de um lado. Né? Percebam aqui, ó, nessa mama de baixo, que até o areola tá nessa parte em que tá com hiperemia, até a areola sumiu, parece, né? Tá irreconhecível aqui na parte de baixo. Virou tudo uma vermelhidão só. Uma coisa só. Deixa eu ver. Quero mostrar esse vídeo aqui. Acho que eu vou mostrar depois. Se vocês entrarem aí no site da Sociedade Brasileira de Pediatria, eles falam, inclusive, que isso tudo pode ser causado por uso de chupeta, né? O bebê vai usar a chupeta, ele vai entender que ele tá saciado, né? E ele vai mamar menos. Então, a mama vai acabar produzindo, né, leite. Se a mãe não fazer essa retirada do leite, essa ordenha mamária, né, pode futuramente gerar aí uma mastite também, né? Aqui nessa reportagem tá falando que o uso da chupeta pode atrapalhar a amamentação e causar outros problemas para o bebê, né? Como alerta a Sociedade Brasileira de Pediatria. Como é que essa chupeta pode atrapalhar a amamentação? Então, né, acaba durando menos tempo a amamentação. Então, acaba produzindo menos leite porque o bebê suga menos, né? Como eu falei, ele vai entender que ele está satisfeito, né? Com aquela suplementação que não é suplementação, na verdade, ele acha que ele está satisfeito porque estava sugando. E aí acaba acontecendo o desmame precoce, né? Com tudo isso. Além da confusão de bico que o bebê acaba acontecendo. Então, o bico da mamadeira, o bico da chupeta nunca é igual ao bico da mãe. Então, não existe nenhuma fábrica, nenhuma empresa que conseguiu fazer essa imitação, né, vamos dizer assim, da mama. Então, vai acabar confundindo e ele vai acabar deixando de pegar a mama aos poucos, né? Porque ele se adapta muito fácil. Então, se eu colocar uma mamadeira para ele, o leite vai sair facilmente, ele não vai fazer esforço algum para aquele leite sair, e a hora que ele for pegar a mama, é uma situação completamente diferente. Então, a mama não é fácil de sair, não sai facilmente, exige um esforço do bebê, e isso é um esforço importante, um esforço positivo, que vai trabalhar todos os músculos da face do bebê, né? E é um esforço positivo, como eu falei. E a gente acaba sendo. Qual que é as consequências aí de dificuldade na amamentação? As consequências piores aí são
é a mastite, né? Que a mãe vai deixando de dar o peito, e pode gerar a mastite. O temperamento mãe e bebê. Então, existem bebês que são bastante difíceis realmente, né? E aí ter um pouco de noção, porque inclusive na Sociedade Brasileira de Pediatria existe uma orientação dessa maneira. Se existe esse temperamento muito forte do bebê, né, que ele chora muito, tá mamando, tá tudo bem, mas ele é muito difícil de lidar, eu posso usar a chupeta em algumas situações. Nessa situação de temperamento do bebê, para acalmar, mas ele tem que já estar com a amamentação bem estabelecida, né? E usar a chupeta só para isso, né? Só para acalmar o bebê. Acalmou o bebê, arrancou a chupeta, acabou, tá? Então não é só em casos pontuais, tá? Então, quais são os prós e contras aí da chupeta? Né? Sempre tem prós e tem contras. Então, vamos falar dos prós primeiro, né? Estimulação da sucção não nutritiva. Então, em recém-nascidos de baixo peso, prematuros, que não estão tendo contato com a mãe, por estar em incubadora, enfim, ele acaba colocando a chupeta como um estímulo de sucção para aprendizado, né? Para acalmar e acalmar o bebê também. Redução da síndrome da morte súbita do lactente. Então, em alguns casos não, né? Acaba reduzindo essa síndrome de morte súbita do lactente em 90%, né? Nos bebês que usam a chupeta. Manejo da dor no recém-nascido. Opa, peraí. Manejo da morte súbita, manejo da dor no recém-nascido. Então, em alguns casos em que o bebê vai lá fazer um procedimento, uma vacina, posso fazer o uso da chupeta nesse momento. E modulação do comportamento agitado do bebê, como eu falei para vocês, né? Com relação a esse comportamento, fazer o uso da chupeta nesse momento pontual e acabou. Não é para ficar com a chupeta por muito tempo, para não causar problemas, né, que a gente vai ver aqui nos contras. Os contras do uso da chupeta: deformação da boca e face. Então, acaba deformando aí essa formação dos ossos da face, acaba prejudicando a formação dos ossos da face do bebê. Porque essa sucção na chupeta é muito intensa, é muito forte por muito tempo, pode acabar acontecendo isso. Desmame precoce, por confusão de bico, então ele se sente satisfeito e acaba mamando menos, com isso ganha menos peso, né? Alteração da mastigação e deglutição, por prejuízo aí nos músculos da face. Respiração bucal posterior aí na criança, também como consequência dessas, não digo deformidade, né, mas dessa formação, né, dos ossos e musculatura da face. Aquisição e produção de som oral, problemas na dentição, otite média aguda, né, por conta dessa pressão intensa por bastante tempo. Segurança imunológica, química e física,
a gente, quem tem bebê e usou chupeta, sabe que essa higiene da chupeta não é feita de forma adequada. Vamos falar a verdade, né? Não é feita na frequência adequada. Então, pega essa chupeta, cai no chão, lava na torneira, acho que é super suficiente, somente água corrente, né? E taca na boca da criança de novo. Então, além disso tudo, né, além de toda essa rotina, a gente não sabe exatamente com relação a que material que foi usado na fabricação dessa chupeta. Então, tem toda essa questão de segurança mesmo, química e física. Nível de inteligência, então, está associado a baixo índice intelectual na vida adulta e vícios orais, né? Tanto está relacionado ao uso de cigarro, ao uso a vícios mesmo na vida adulta, tanto com relação à bebida, cigarro, como com relação à alimentação. Então, pessoas que têm uma ansiedade acaba descontando isso mesmo em alguma outra coisa. Então, esses vícios aí estão relacionados ao uso da chupeta. Existe algo, né, menos pior? Que se o bebê não usar a chupeta, em alguns casos ele vai acabar usando o dedo. Né? O que vocês acham que seria menos prejudicial? A chupeta ou o dedo? Ô, Bianca, o dedo é errado, porque tem criança que começa a usar o dedo novinha e usa o dedo o resto da vida. Eu tenho duas primas assim. Até hoje, marmanja já, um filho chupa o dedo, coisa horrível. Parece que está no hospital psiquiátrico. Ai, que pena. Eu não tenho nojo de limpar bumbum, mas eu tenho nojo daquela pessoa com o dedo na boca. Não sei. Quem mais? Eu acho que o dedo é mais prejudicial. Não sei. Sobre aquelas crianças que tem 6 chupetas, uma ali pega e joga, e quando ele põe na boca, nossa, aquilo é um... E as mães, para ela, vai falar, tá chupando o chupeta, tá quietinho, deixa ele lá. Eu acho que o dedo também é mais prejudicial. A pessoa põe sujeira na mão, na boca, põe na boca, imagina quanto não vai levar de bactéria na boca dessa pessoa. Então, a maioria acha que o dedo é mais prejudicial do que a chupeta. Isso mesmo. Então, na verdade, vocês estão errados. Na verdade, alguns estudos mostraram. Eu também fiquei chocada quando eu li isso, mas alguns estudos mostraram que a chupeta, eu também tive o mesmo raciocínio que vocês, né? A chupeta, o dedo vai acompanhar a criança a vida inteira, né? E aí ela pode ficar adulta com aquele dedo, chupando aquele dedo e enfim, a chupeta tirou a chupeta, acabou a chupeta, né? Não tem mais. Mas esses estudos mostraram que o bico da chupeta, ele não é anatômico, por mais anatômico que ele seja, ele é diferente dos ossos da face do bebê. Então, o que segue mais próximo da anatomia dos ossos da face é o dedo da criança. Tanto com relação a formato, né, anatomia, como com relação à temperatura. Então, o que acaba sendo menos prejudicial nesse sentido é o dedo do bebê.
podem acreditar. Né? Esse estudo aqui ele fala sobre a interferência de bicos ortodônticos e convencionais. Então, mostrou que não existe diferença, né, quanto um bico com o outro. E ainda não tem como ainda concluir esse estudo, mas que o que ele concluiu é que os bicos, por mais ortodônticos que sejam, eles têm as mesmas consequências aí dos que não são, né? Inclusive, eu não sei se vocês já viram crianças que desenvolvem, que popularmente, né, é chamado de sapinho, tem outros nomes, né? Mas na verdade é fungo, né? É a Fungo na boca, candidíase? candidíase bucal. Então, é consequência, né? Pode ser consequência aí de uma má higienização da chupeta, má higienização, né, de alguma coisa, da mamadeira, enfim. Né? E aí, até quando amamentar? Né? O Ô, Bianca, indicar. Oi? mas então, é muito pior porque a mãe não tá lavando a mão da criança toda hora. Virou, mexeu, põe aquele dedão na boca. Ai, não sei, eu acho que é em ou ruim ou pior. Melhor não pôr nenhum dos dois. Mas o dedo, até existe a possibilidade de formação de fungo em algo sintético, né? E algo que fique úmido por bastante tempo. Então, o dedo, por mais que possa estar sujo, né? Não é mais difícil levar fungo para a boca, posso levar bactéria, outra coisa. Mas o Então, fungo mas não, era, por exemplo, tem gato mijou, vai, bota o dedo onde. Porque criança bota o dedo em qualquer lugar. Aí bota o dedo, sim, bota na. Mas infelizmente, sim, é verdade. Tem essa possibilidade, sim, mas com relação a prejuízo, né, com relação à chupeta, de ossos da face e tudo mais, infelizmente o dedo ganhou. E até quando a gente orienta a amamentação mesmo? Até o 6º mês de vida, né? Amamentação exclusiva, tá? Até o 6º mês, e depois do 6º mês de vida, pode ser introduzido outros alimentos. Água, papinha, fruta, e aí a mãe vai introduzindo aí. Pode ser amamentado, não tem limite para ser amamentado, né? Mas os pediatras, a Sociedade de Pediatria orienta até os 24 meses, ou até mais. Tem paciente que amamenta até mais tempo do que isso, desde que não esteja ocorrendo problema com relação à introdução alimentar. Né? Eu tenho, inclusive, uma funcionária que a filha dela tem 3 anos e o pediatra quase que obrigou ela a parar de mamar porque a menina não comia outra coisa, não ganhava peso, tinha problema com alimentação. Então, desde que não interfira na alimentação, né, pode continuar. Mas a orientação média é essa, né? E aqui nas Américas, o número que a gente tem é basicamente esse. Que o aleitamento exclusivo até o 6º mês acontece em 38% dos casos somente. Né? E que as pacientes que continuam amamentando diminui mais ainda. Então, vai cerca de 32%, e acredito que até menos. Com relação ao aleitamento na primeira hora de vida, né, 5 em cada 20 bebês não são amamentados na primeira hora de vida. E o que é o recomendado é que seja amamentado na primeira hora de vida. Tanto para facilitar e estimular o vínculo mãe-bebê, né, como isso vai ser positivo para a pega, para a amamentação posterior, para o vínculo da mãe e bebê, como para ajudar, inclusive, na
no retorno aí do útero, ajudar na diminuição de hemorragia, ajudar na contratilidade uterina. Estima-se que em 2017, 78 milhões de recém-nascidos no mundo tiveram que esperar por mais de 1 hora para serem colocados no peito, sem motivo algum, sem motivo de algo com relação, problemas com relação ao bebê, ou problemas com relação à mãe, a mãe aconteceu alguma emergência, sem nenhum problema, né, mais claro, assim. A gente tem aí, deixa eu ver aqui. Esse artigo ele fala sobre os determinantes do uso da chupeta e coloca pacientes, ele lista algumas pacientes assim, né, com relação à com relação à classificação socioeconômica e coloca as pacientes com menos, né, com uma classificação mais baixa socioeconômica, como as que mais usam chupeta, né, com menos anos de tudo, as que mais estimulam o uso da chupeta no bebê. A Organização Mundial de Saúde, ela não estimula, ela desencoraja o uso da chupeta em crianças, né, que estão em amamentação. E existe uma iniciativa aí que é chamada de 10 passos para o sucesso do aleitamento materno. E que ela se baseia na iniciativa do Hospital Amigo da Criança para que aconteça, né, para que seja feita. Cadê aqui? E aí, eu queria que vocês rapidamente aí dessem uma pesquisada para a gente falar sobre esses 10 passos do sucesso do aleitamento materno. Então, quais são esses 10 passos? Eu queria que vocês pesquisassem para a gente comentar sobre eles. Pode ser? Rapidinho? Os 10 passos do Pode quê, ser, Bianca? Bianca. Que cortou para mim? 10 passos para o sucesso do aleitamento materno. Ok. Eu tô falando sozinha, achei que o microfone estava ligado. Todo mundo achou aí? Professora, Oi. é para ler esse negócio dos 10, é que não parou aqui o negócio aí. Então, vamos comentar sobre esses Sim, 10 tá aí legal. que vocês acharam? Tá ok, professor. Alguém pode ler para mim? O que eu achei foi do Ministério Primeiro passo? da Saúde. Primeiro passo, ter uma política de aleitamento materno escrita que seja rotineiramente transmitida a toda a equipe de cuidados de saúde.
É esse? Isso. Esse mesmo. Então, é facinho para achar isso, né? Já Só achei. colocar no Google ali 10 passos para o sucesso do aleitamento que tá lá. Então, só cuidado com onde vocês vão procurar as coisas, né? Preferencialmente que seja algo que tenha segurança aí pra gente ler. Então, o primeiro passo, como ela leu, né, ter uma política que seja transmitida de forma rotineira para toda a sua equipe. Então, todo mundo tem que falar a mesma língua, né? Todo mundo tem que dar a mesma orientação. Não adianta a minha equipe orientar de forma correta e chega numa outro plantão, a outra equipe orienta de forma completamente diferente. Então, todo mundo tem que ser treinado de maneira que falem a mesma coisa, né? Que acreditem naquilo que está sendo passado. Segundo passo, alguém pode ler? Capacitar toda a equipe de cuidados de saúde nas práticas necessárias para implementar essa política. Então, a primeira falou sobre ter, né, essa política de aleitamento reescrita, que seja, né, rotineiramente transmitida para a equipe. E a segunda é capacitar a equipe. Então, ter algo escrito para que a equipe possa ter acesso àquilo, caso surja alguma dúvida, e ser um protocolo, né, ser um POP, caso seja necessário, e capacitar a equipe. Então, ter treinamentos, né, frequentes para que a equipe seja treinada na prática, como é que é feito. Então, quem que faz esse treinamento? O enfermeiro. Vocês vão fazer esse treinamento, né? Vocês vão treinar a equipe. Então, vocês têm que estar capacitados para isso. Passo 3. Informar todas as gestantes sobre os benefícios e o manejo do aleitamento materno. Então, para poder informar alguém, orientar, eu tenho que saber o que eu estou falando. Né? Eu tenho que conhecer. Então, eu tenho que conhecer todas as dificuldades que possam acontecer para eu saber o que fazer, para saber atuar naquele momento. Então, não adianta, né, eu saber não orientar, não adianta não saber e querer orientar. E também não adianta eu não acreditar naquilo que eu estou orientando. Eu tenho que acreditar no que eu vou orientar. Né? Eu tenho que vestir aquela camisa. Então, para isso dar certo. Passo 4. Pode falar? Ajudar as mães a iniciar o aleitamento materno na primeira meia hora após o nascimento, conforme novas interpretações. Colocar os bebês em contato com a pele com as suas mães imediatamente após o parto, por pelo menos 1 hora, e orientar a mãe a identificar se o bebê mostra sinais de que está querendo ser amamentado, oferecendo ajuda se necessário. Então, isso é super importante, né? Colocar o bebê em contato, logo depois que o bebê nasceu, em contato com a mãe. A gente também tem que respeitar se a mãe não quiser isso, porque tem mãe que tem nojo, tem mãe que nunca pensou naquilo, não teve aquela ideia, né? Então, respeitar também, mas manter esse contato, né, nessa primeira 1 hora, preferencialmente na primeira meia hora após o parto. E aí, quais são os indicativos, os sinais que o bebê mostra que ele quer amamentar, que ele tá com fome, que ele quer pegar, quer sugar? Cadê as mamães? Vai, Samuel, você também? Você se põe mãe que sabe, mano. Como que a criança se comporta, gente?
Acho que ele chora, né? Pega um bebê no colo e você fala, nossa, esse bebê tá querendo mamar. Ele chora, deve o jeitinho que ele fica e tal. Na hora que encosta nele, ele já quer sugar, né? Normalmente Então, acho fica que isso é caçando o peito. É bem isso, né? Ele fica caçando, ele fica com a boca aberta procurando alguma coisa. Então, esse é um sinal de que ele tá querendo ser amamentado. Então, ele pode querer amamentar logo depois do parto. Então, qual o choro problema se também. ele quiser ali logo depois? Choro também, professor? Choro também. Mas o choro vem depois, né? Depois do momento em que ele tentou, achou, não procurou, quer dizer, procurou e não achou, né? Vamos lá, então, passo 5. Pode ler novamente? Mostrar às mães como amamentar e como manter a lactação, mesmo se vierem a ser separados dos filhos. Como que a gente pode fazer essa orientação aí? Qual seria esse caso? Fala, Michele. É quando a mãe amamenta uma criança já mais velha e tem um bebezinho? Ou não? Quando, por exemplo, a mãe vai trabalhar, né? E ela quer continuar com a amamentação, né? Que ele mame o leite dela. Então, ela pode fazer o armazenamento daquele leite. Então, orientar a forma adequada de fazer o armazenamento, quanto tempo que vai durar, né? O leite refrigerado, o leite congelado, né? Orientar com relação a isso. Passo 6. Eu tenho uma dúvida. Diga. Sempre vejo vídeo, né, no Facebook, assim, que a mãe ainda está amamentando o primeiro filho e nasce o segundo. E como fica nesse caso, sendo que o primeiro já está mamando, e o colostro, e o primeiro e o segundo leite para esse segundo filho agora? Então, ela vai continuar a amamentação, se ela continua, né? Assim, não é. Geralmente não é indicado que ela continue amamentando durante a gestação, né? Mas se de repente nasceu o bebê, e aí ela continua mamando, ela pode dar o peito pro bebê que já tinha, né, pro filho dela e pro bebê. A diferença vai ser no aspecto do leite, né? Talvez não tenha presença tão evidente do colostro. Mas se ela parou de amamentar durante a gestação dela, esse leite vai voltar, né, da maneira como deveria, vai voltar como colostro. Entendeu? Entendi. É que esses dias eu vi um parto de que a mãe acabou, parto na casa mesmo. A mãe acabou de parir, né? E de um lado mamava o neném recém-nascido e na outra mama, o filho dela, eu acho que tinha 1 ano e meio, quase 2. Eu fiquei pensando, mas e aí, né? Sei lá, não sei. Não, o colostro, o aspecto do leite vai ser diferente. Ele não vai deixar de receber anticorpos, né? Acho que essa é a sua dúvida. Como receberia? Os anticorpos vão ser passados do mesmo jeito para o bebê. Ah, entendi. Aconteceu isso essa madrugada aqui. Bianca, eu vi você falando meu nome aí, mas eu estava tão perdida aqui que não entendi direito.
Mas tô meio com sono. Ela teve o segundo filho, que vai fazer. Ele tem 1 ano e 10 meses o primeiro, e ela pariu uma menininha essa madrugada. E ela fez essa pergunta também, porque ela amamenta o outro filho dela, mas apesar da aparência, assim, parecer ter mais cara de leite, assim, vem o colostro ali junto, as propriedades mantêm. A minha filha caçula, vocês sabem, né? Eu engravidei quando a minha filha do meio estava com 6 para 7 meses. E eu tinha um desejo muito grande de poder amamentar ela até uns 2 aninhos, pelo menos. E para fazer isso, eu ia ter que amamentar em tandem, que é amamentar os dois ao mesmo tempo. Mas quando ela estava com 11 meses, ela largou o peito. E eu fiquei super chateada. E assim, eu não dei mamadeira, não dei chupeta para ela. Eu tirava meu leite. Assim, foi um negócio que eu não, de fato, não compreendia. Por que ela tinha parado de mamar, e eu sabia da importância de amamentar ela até os 2 anos, né? Então, assim, eu tinha informação, tinha tudo, conhecia pessoas para me ajudar, e por que não dava certo para mim, né? E aí uma fonoaudióloga me falou, ela falou assim, Mi, é que como você tá grávida já de 6 meses, a tendência é que o seu corpo dê agora preferência para o bebê que está dentro da barriga. Então, o seu leite vai diminuindo a quantidade, e de fato isso aconteceu comigo, assim, diminuiu bastante a quantidade. Ela falou, olha, vai voltando a ser colostro. Só que a Nicole, que era a que estava nascida, né, mamando e parou, ela falou, a Nicole não curtiu. Ela queria aquilo que ela tinha antes, e ela sentiu diferença no sabor, na quantidade, na textura do leite, e ela não quis mais. Então, para ela, o meu peito era só alimentação mesmo. Então, eu acredito que assim, a maioria desses bebês que mantêm a amamentação na mãe grávida e tal, é porque eles usam o peito como outras fontes, assim, né? De Como chupeta, né? carinho, de aconchego. Atenção. Exatamente. A Nicole não tinha essa necessidade. Para ela, assim, caí, me machuquei, se minha mãe me carregar, tá bom, não preciso mamar para resolver, entendeu? E aí eles continuam, ou para eles não importa, mudou o gosto, beleza, mas eu gosto de mamar, então eu vou continuar. E aí, mas ela não continuou. Ah, que interessante. E é natural, né, durante a gestação, ter essa preferência, o corpo dá preferência para quem está mais frágil, né? Como se fosse mais ou menos isso. Existe até a questão hormonal explica, né? Não tem existe um bloqueio, né, da hipófise, da produção aí de prolactina. Então, por isso a diminuição, né, da produção de leite aí durante a gestação. Sim, e é engraçado a gente pensar na situação assim também de instinto de sobrevivência, né? Porque independente do que a mãe pensa a respeito daquele bebê, o nosso corpo quer que o bebê fique bem. A hipertensão gestacional, por exemplo, é uma explicação, né? Que assim, a placenta não está bem lá, a mãe aumenta a pressão para aumentar fluxo para o bebê lá A dentro. tentativa de compensar, né? Exatamente. Então a gente vai fazendo uma compensação, e o aleitamento é a mesma coisa. Por mais que o corpo sente que alguém está mamando ali, que existe leite saindo, ele fala, opa, agora não dá mais, né? Agora o bebê que está aqui dentro daqui a pouco vai nascer, eu preciso preparar as coisas para esse bebê que vai chegar. É muito louco como é tudo muito perfeito, né? Tudo muito sábio. Então tá bom. Onde paramos? Passo 6, professora. Passo 6. Quem vai ler, por favor? Pessoal, não fiquem tímidos, por favor. Ah, o Samuel tá ligeiro, hein? Né, Samuca? Ele quer mostrar serviço.
Não, mas sempre lê mais, é bom participar, interessante. Lê para você Eu ter mais. leio, é para ler os 6? Valeu aí, manda Sei. Brasil. Tá. Não Saudade de oferecer. você, Samuel. Obrigado. Mas logo a gente vai estar juntos. Logo a gente vai estar lá animando já de manhã. Que gostoso, né? Tá longe. Não oferecer. Deixa eu ler, gente. Não oferecer a recém-nascidos bebida ou alimento que não seja o leite materno, a não ser que haja indicação médica e ou de nutricionista. Isso aí. A não ser que haja, porque muita gente chega em casa e acha que dar leite de caixinha é a mesma coisa, né? E não. Então, o leite materno é o que é mais completo, é o que o bebê precisa e não tem outra coisa. Não precisa de água, não precisa nada disso, né? O complemento é a não ser que tenha uma indicação real para que ele aconteça, né? No hospital, essa indicação pode ser tanto uma produção que pode acontecer, é muito difícil, mas pode acontecer, não seja suficiente de colosso, tem mãe que às vezes logo no início não tem, e o destro do recém-nascido começa a dar muito baixo, né, entra em hipoglicemia, aí a gente oferece por risco, né, por não ter risco para o bebê. Mas na casa é outra situação, o bebê, o aleitamento já está estabelecido, a não ser que não esteja ganhando peso, aí entra em uma outra questão que envolve pediatra, envolve outro momento da vida, né? Mas, via de regra, é só o leite materno, até o 6º mês. Precisa muitas vezes. As orientais, né, as chinesas, elas têm o hábito de dar chá para bebê, né? Mas é algo cultural, não é uma prática indicada. Mas muitas mães, quando ela chega em casa, ela quer dar um NAN para a criança. Não vou dar mais meu peito, vou dar um NAN, que é muito mais prático, né? Eu vi isso na família. Oi? E é caro. Então, mas isso eu vi na família da minha mulher lá. Uma sobrinha dela teve neném. Eu não vou dar meu seio, não. Vou comprar o NAN, que é muito mais prático. Eu falei, pô, você vê que cada mãe, né? Se ela souber das vantagens. Mais prático é o desvantagens, peito que você dá. por pensar, exatamente, por pensar mais prático que o peito não tem, né? Não mesmo. Mas Engraçado. Apesar, ô Samuel, apesar de eu ser uma apoiadora do aleitamento materno ferrenha, né? Eu não julgaria dessa forma essa mãe, sabe? Porque às vezes é falta de informação dela. Mas é o que agora eu percebo que é falta de informação. Agora eu sei que é falta de informação. Que a gente, até na hora, fala, poxa, a criança está esperando que é mamar. E como você falou, a mulher tem fica dolorida, o seio começa a rachar. Então, por falta de informação, né? Então, exatamente. Então, assim, é difícil a gente julgar, né? Porque você viu as fotos que a Bianca mostrou aí, tudo que pode acontecer, né? Então, assim, principalmente homens julgando me incomoda um pouco. Eu sei que vocês me acham super radical feminista, né? Mas, assim, nenhum de vocês nunca vai sentir isso. Vocês nunca vão precisar acordar a cada 1 hora de madrugada para amamentar meia hora, deitar meia hora e levantar de novo, consecutivamente todos os dias, entendeu? Então, quando eu vejo uma mulher assim nessa situação de desespero e tudo mais, eu tento ajudar da melhor forma possível. Mas se mesmo assim a decisão dela é parar de amamentar, eu vou sentir muito por ela e pelo bebê, porque depois fica gostoso, sabe? Às vezes no começo é meio perrenguendão o negócio, mas depois é que muito vai, bom. vai, né? Exatamente. Falta de informação. Então, falta... eu acho que daí não é essa linha do ai, nossa, que mãe, ó, não sei o quê. É mais um olhar empático, acolhedor que funciona, entendeu? Se as pessoas olharem para ela e julgar, mais raiva ainda ela vai ficar. Mas se as pessoas olharem e colaborarem e apoiarem, porque o marido não pode amamentar a criança, a gente sabe.
Mas, de repente, trazer um conforto, trazer uma coberta, Mas trazer uma comida, dar na boca dela enquanto ela está amamentando. Tudo isso são formas de apoiar essa mulher para ela poder seguir em frente. Porque se ela sempre tem vontade de fazer xixi, ela tem fome, ela tem tudo, ela nunca consegue fazer nada, fica difícil, né? É muito limitante para ela. realmente, tá Com certo. certeza. Então, eu penso da mesma maneira do mesmo sentido com relação ao parto, né? Não cabe a gente julgar. Então, ela sabe de tudo, todas as informações, ela tem todas as informações, ela foi bem orientada, e ainda assim ela prefere a cesárea, ok, né? É uma opção dela, mas ela sabe de todas as informações. Mesma coisa com relação ao aleitamento, ela sabe de tudo, ela tem todas as informações em mãos, ainda assim ela não quer, ok, é uma decisão dela. Então a gente não tem que julgar nada, porque é uma decisão da pessoa, né? Vamos ver aqui, passo 7. Vai, Michele, você não leu nenhum ainda. Viu? Deixa eu só falar uma coisa, a outra Michele aqui. A respeito dessa questão de dar outras coisas, contar uma experiência, né? Teve uma gestante que eu acompanhei o parto tem uns 2 anos e meio, mais ou menos, uma japinha baixinha. E ela esperou, ela teve o parto dela foi hospitalar, com equipe humanizada, e aí ela contratou lá o médico, tudo, e não entrava nunca em trabalho de parto, acabou induzindo o parto com 41 semanas e 6 dias. Por fim, a indução passou, o bebê nasceu com 42 e 1 dia, e foi cesárea, evoluiu até 7 centímetros só e não evoluía mais, virou cesárea. Ai, O que bebê dó. tinha mas ele tinha um PC de 39, 38, acho. E ela era Nossa. bem pequenininha, grande, né? Eu fiquei abismada, assim. Falei, meu Jesus amado, ele nem chegou a encaixar. Então, a dilatação, a evolução da dilatação foi da cabeça forçando o colo ali, mas não entrou na pelve mesmo, sabe? E ela levou 10 dias para o colostro dela descer. Meu Curioso, né, Deus. isso? Eu nunca tinha visto também, mas ela amamentou. Só que aí, assim, né, nesses primeiros dias, um acompanhamento super de perto. Aí tem a diferença da pessoa ter dinheiro e não ter dinheiro, né? Quem não tem dinheiro tá ferrado, mas ela, como tinha condição financeira, ela estava passando, comprou o aparelhinho de destro para ter em casa e ver a glicemia do bebê, mas assim, ela colocava ele sempre no peito bastante tempo para estimular, e aí depois ela fazia o complemento de acordo com o que a pediatra estava passando para ela. Mas, assim, um acompanhamento mega de perto, e a cada 3 dias no pediatra, a pediatra ligava todos os dias para ela 2 vezes por dia para saber como estava, né, e tudo mais. Super E bem aí, acompanhada. super, super. E aí, assim, ver pessoalmente a cada 3 dias, ligação no mínimo 2 vezes por dia. E aí desceu, assim, veio, mas eu achei tão estranho, nunca tinha visto isso. Você já viu isso, Bianca? Nossa, Demorar tanto, assim, porque tempo assim, não. você ordenhava a mama dela, não saía uma gota de colostro. Nada. Nossa, eu já vi isso Seco. o primeiro e segundo dia. Acontecer isso, e ser estimulado, estimular, beber, sugar e não sair. E aí depois, antes da alta, conseguir sair um pouco e beber mamar, mas 10 dias não. Nossa, é muito tempo. E se ela não tivesse estimulado, então não tinha saído absolutamente nada. Não tinha mamado nada de colostro, né? Exatamente. Aí, por fim, deu certo, assim, engrenou. Não sei se ela amamenta ainda, que faz tempo que eu não falo com ela, mas ela amamentou ele até mais de 1 ano, assim, a última vez que eu tinha falado com ela. Mas diferente, né? Pra gente ver que, assim, tudo pode acontecer, né? Falando de corpo humano, tudo. Ah, é um Kinder Ovo, né? É uma caixinha de surpresas. Passo 8. Não foi falado Foi o 7 agora. o 7. Ah, desculpa, é o 7. Praticar o alojamento conjunto.
permitir que as mães e recém-nascidos permaneçam juntos 24 horas por dia. Antigamente tinha berçário, né? Vocês lembram disso? Que a mãe ficava no quarto, o bebê ficava no berçário, ia pro quarto só na hora de mamar, né? De 3 em 3 horas, depois voltava pro berçário. Então, isso já tem bastante tempo que isso não existe mais. Hoje é alojamento conjunto. Então, mãe com bebê. 24 horas por dia, a não ser que não tenha recomendação para isso, a mãe esteja na UTI ou que o bebê esteja em UTI. Caso contrário... É o binômio, como que é binômio, né, professora? Binômio. Ah, legal. Binômio. Mãe e bebê. Passo 8. Incentivar o aleitamento materno sob livre demanda. Então, quanto o bebê quiser, a hora que o bebê quiser. Então, o bebê continua mamando 1 hora e meia, né? Isso é livre demanda, o quanto ele quiser e a hora que ele quiser. Passo 9. Não oferecer bicos artificiais ou chupetas a recém-nascidos e lactentes. Não preciso nem falar, né? Passo 10. Pode falar aqui, então, promover a formação de grupos de apoio à amamentação e encaminhar as mães a esses grupos na alta da maternidade. Conforme a nova interpretação, encaminhar as mães a grupos ou outros serviços de apoio à amamentação após a alta e estimular a formação e a colaboração com esses grupos ou serviços. Esses grupos são formados por pacientes, né? Por mães. Ele geralmente é modulado, ele é regulado por um enfermeiro, né? E esse enfermeiro não vai dar aula para os pacientes. Então, as questões, as dúvidas, os questionamentos são tratados entre as pacientes e são resolvidos, entre aspas, assim, entre elas. Então, cada uma fala da sua experiência, cada uma fala do que conseguiu para resolver o seu problema, né? E aí, uma vai dando dicas, assim, para outras. Então, vários estudos na área da educação mostram que esses grupos educativos são chamados de grupos educativos ou grupos, né, de apoio, eles são muito mais eficazes do que se você reunisse pessoas e ficasse dando aula, dando palestra. Então, as pacientes se sentem muito mais acolhidas porque são orientações passadas e vividas por pessoas que estão passando pela mesma situação. Então, é como se elas acreditassem mais, né, uma na outra, elas se sentem mais acolhidas dessa maneira. É a mesma coisa, como eu já comentei com vocês, né, algumas vezes os pacientes perguntam, você já teve filho no momento da dor e tal, e elas se sentiriam mais acolhidas se eu falasse que sim, então algumas vezes eu até falo que sim, para elas se sentirem mais acolhidas, né, mas quando é uma outra pessoa que já passou por aquilo, então, elas sentem mais confortáveis naquela posição e levam aquela informação para a vida, né? Esses grupos sempre tem que ter um enfermeiro, uma pessoa regulando o grupo para ver se não está saindo nenhuma baboseira, né? Para ver se não está saindo nenhuma informação que não tenha fundamento, e sempre voltar, direcionar esse grupo aí para algo que seja indicado de verdade, algo que tenha um fundamento. Certo? Esses são, né, os 10 passos para o sucesso do aleitamento materno. E
os hospitais que usam, né, a iniciativa Hospital Amigo da Criança, geralmente tem esses 10 passos aqui fixados na maternidade, de forma que todo mundo siga mesmo, de forma que seja uma regulamentação para todo mundo seguir. Então, não pode chupeta, não pode mamadeira, não pode entrar no hospital com isso. Certo, gente? Certíssimo. Entre mortos e feridos, sobraram 17? Sim, senhora. E Ô, continua Bianca, Oi. a atividade que tá lá é para fazer hoje? A atividade que eu coloquei lá no 4.3, na pós-aula, é para fazer. Vocês podem me entregar até dia 20, tá bom? Tá. É que, sem querer querendo, eu perdi o começo da aula. Mas ela tá gravada. Qualquer coisa eu vou deixar Vai carregando postar, aqui. né? Isso. Aí eu posto ela também. Daí dá pra mim assistir. Beleza. Eu sei que a aula também fica aqui no grupo. Então, se vocês não conseguirem por lá, vocês conseguem por aqui, por esse aplicativo aqui pelo Microsoft, tá bom? Fica nesse nosso grupo aqui. Aqui, tá. Se vocês entrarem lá na conversa, fica as reuniões gravadas aqui. Não sei se aparece para vocês, eu acredito que sim. Depois vocês dão uma fuçada aí, mas se não tá lá, tá aqui. Se não tá aqui, vai estar lá.